Olá, programador! Você está prestes a começar uma aula minha aqui no YouTube, mas para você que é aluno mais dedicado, um aluno que quer fugir da média, eu te convido a entrar no meu grupo do Telegram. É que muitas vezes aqui no YouTube eu fico limitado na hora de passar o conteúdo. Então lá no Telegram é onde eu aprofundo esse conhecimento, ou seja, eu mando áudios, artigos, livros, tudo para aprimorar o seu conhecimento, tanto do vídeo quanto de diversos outros conhecimentos na linguagem Python, em programação, em inteligência artificial e diversas outras áreas. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma rede neural convolucional capaz de classificar se a pessoa tem ou não a Covid-19 dados seus exames de raio-x do pulmão. Ok? Mas basicamente, quais são os pré-requisitos? O que eu preciso para conseguir fazer esse projeto junto com você, Caio? Basicamente, você provavelmente já conhece esse canal, você provavelmente já é um aluno meu, então o que você precisa? Eu parto do princípio que você já tem o Python e uma IDE instalada. Pode ser o PyCharm, pode ser o Visual Studio Code, pode ser o Spider, o Idle ou qualquer outra IDE. Mas você precisa ter o Python e uma IDE instalada. Além disso, o que você precisa? Da biblioteca Keras, da biblioteca Py e da biblioteca NumPy, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição de como instalar essas bibliotecas para caso você não tenha, ok? Mas lembrando que toda biblioteca que você for instalar sobre Data Science e Machine Learning, se você estiver utilizando o Spider, é muito provável que essa biblioteca já venha pré-instalada no Spider, porque sempre lembrando que o Spider é um ambiente de desenvolvimento para quem trabalha com Data Science e Machine Learning, então ele já vem com diversas bibliotecas prontas para o uso. Então sempre dá uma verificada se essa biblioteca já não tem no seu Spider antes de fazer a importação. E além disso, além do Python, além das bibliotecas, além de uma IDE, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um conjunto de dados para treinamento, porque quando nós falamos de redes neurais convolucionais, nós precisamos de dados para treinar essas nossas redes neurais, ou seja, se nós vamos treinar uma rede neural para classificar se a pessoa tem ou não a Covid-19 a partir de imagens do seu raio-x, nós precisamos de imagens de raio-x de pessoas que têm a Covid-19 e de pessoas que não têm a Covid-19, ou seja, de pessoas saudáveis, para que a rede identifique um padrão. Então foi para isso que eu criei a pasta COVID Dataset. Na verdade, não fui eu que criei essa imagem, não fui eu que criei esse dataset, então por isso existem diversos pesquisadores que estão fazendo esse trabalho para a comunidade, para ajudar as pessoas, para ajudarem os programadores a trabalhar com isso. Eu baixei um dataset, que é esse COVID Dataset, ele possui diversas imagens, vou estar deixando o link para download aqui na descrição também. Esse dataset nos disponibiliza diversas imagens, sempre como boas práticas de Data Science e de Machine Learning, nós dividimos nossos dados, ou seja, nós temos a pasta teste e a pasta para treinamento. Na pasta teste eu tenho diversas imagens de pessoas que possuem a Covid-19 e de pessoas saudáveis. Na pasta de treino, a mesma coisa, ou seja, nós temos a pasta COVID dentro da pasta de treino, ou seja, com várias imagens do raio-x de pessoas que têm a Covid-19 e pessoas com várias imagens do raio-x de pessoas saudáveis, ou seja, eu posso abrir aqui um raio-x para mostrar para vocês como que é mais ou menos. Aqui eu tenho uma imagem de uma pessoa saudável e tenho diversas outras imagens, foi só para mostrar para vocês como que são essas imagens. E agora, pessoal, eu vou partir do princípio neste vídeo aqui que você já sabe o que é uma rede neural convolucional. Se você não sabe, calma, não tem problema. Aqui neste canal eu já fiz um vídeo explicando exatamente o passo a passo de como que uma rede neural convolucional funciona. Mesmo se você não tem conhecimento nenhum, esse vídeo vai ser o suficiente para você dar continuidade nesse vídeo, porque esse conhecimento é extremamente necessário para darmos continuidade ao nosso projeto. Agora que você já tem conhecimento sobre isso, eu vou dar aqui a nossa continuidade no nosso código. Aqui eu já deixei as importações das bibliotecas pré-instaladas. Então aqui eu tenho a biblioteca Py, que é para abrir as nossas imagens. Eu tenho também a biblioteca Keras.model, que nós importamos o sequential. O que esse sequential vai fazer? Ele basicamente vai ser a instância de tudo que nós vamos criar, ou seja, no sequential nós vamos adicionar as camadas, ou seja, os neurônios, nós vamos adicionar as camadas de convolução, nós vamos adicionar o flatten e por aí vai. Nós vamos aplicar um batch normalization também, que é um processo para aumentar a velocidade, ou seja, para aumentar o resultado que a rede neural vai nos trazer. Eu tenho também o Keras.layer, onde nós vamos importar o Conv2D. Lembra aqui do vídeo que acabou de passar para vocês, que eu falo que eu pego a nossa imagem original e multiplico por um kernel, ou seja, um kernel 3x3, como eu mostrei no vídeo que acabou de passar. E este kernel ele pode ser 3x3, 5x5, 7x7 e por aí vai. Nós vamos utilizar o Conv2D para fazer isso. Eu mostrei também no vídeo que acabou de passar o Max Pooling, ou seja, nós vamos extrair as características mais importantes da matriz resultante entre a multiplicação da imagem original pelo kernel convolucional. Aqui eu tenho o flatten, ou seja, ele vai transformar toda essa matriz
que foi o resultado da multiplicação da imagem original pelo kernel e depois extraído as características pelo max pooling, ele me resulta em uma outra matriz. Agora eu preciso transformar tudo isso em um vetor, então eu vou utilizar o flatten. E depois disso nós precisamos enfiar essas informações para a rede neural. Ou seja, nós vamos utilizar o método Dense para criar os nossos neurônios. E esse dropout, o que é esse dropout? Se você é meu aluno, você provavelmente já sabe. Se você não é também, não tem problema que eu explico agora para você. Basicamente, o dropout ele vai zerar os valores de alguns pesos aleatoriamente a cada treinamento, para cada imagem. Mas, Caio, para que isso serve? É basicamente para você não deixar a rede neural viciada, ou seja, para que ela não se acostume a certos dados. Por exemplo, se eu estou tentando classificar se eu estou tentando treinar uma rede neural para classificar entre um cachorro e um gato, por exemplo, nos dados de treinamento, você sempre vai ter a rede neural, você sempre deu imagens onde o gato e o cachorro tinham o olho, por exemplo, o olho direito. Mas vamos supor que na imagem de onde você quer testar, onde você quer classificar, você tirou a foto do seu cachorro e você quer passar para a rede neural para que ela identifique se é um cachorro ou se é um gato. Mas o que acontece? Quando você tirou a foto, bateu uma luz na câmera, bem na onde estava o olho do seu cachorro e acabou tampando, ou os pixels da imagem naquele ponto se corromperam. Isso vai causar uma confusão na sua rede neural. Ou seja, ela estava viciada nos dados, ou seja, ela precisa de todos os dados ali para conseguir fazer a classificação. Agora, se você utiliza o dropout, em alguns momentos, na parte do treinamento, o que vai acontecer? Alguns daqueles pesos foram zerados, ou seja, ela já está acostumada a não receber informações. Sempre lembrando que esses pesos são zerados aleatoriamente, ok, pessoal? Aqui nós temos algumas bibliotecas para trabalhar com a imagem, para aumentar a quantidade de dados, nós temos a nosso dataset, e nós temos a clássica biblioteca NumPy, que é para trabalhar com vetores e matrizes, ok, pessoal? Agora vamos dar continuidade aqui, vamos criar as nossas camadas de convolução. Para isso eu vou criar uma variável chamada classificador, ele vai ser igual a sequential. E o nosso classificador agora ele é uma instância de sequential, ou seja, ele possui os métodos que sequential possui. Então, para isso, eu vou utilizar classificador.add, e aqui dentro, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar a imagem original, e lembra lá da aula teórica que eu pego a imagem original e multiplico por um kernel convolucional com diversos valores aleatórios para eu extrair as características mais importantes. Então, eu vou adicionar o quê? Um conv 2D. Ok, pessoal? É este método responsável por multiplicar pelo kernel convolucional. Aqui eu passo para 64. Ele está sempre apagando os meus parênteses aqui, o Spider, sem querer. Acho que eu tenho que dar um insert. Isso, agora sim, ele estava apagando os meus parâmetros. Agora eu vou passar também o tamanho do meu kernel, ou seja, lembra na aula teórica que nós multiplicamos a imagem original por um kernel convolucional, e esse kernel convolucional tinha o tamanho de 3x3? Não necessariamente esse kernel precisa ser o tamanho 3x3, ele pode ser 5x5, 7x7, isso a gente define aqui, ou seja, a gente vai passar uma tupla, a gente abre e fecha os parênteses, e dentro dessa tupla, o que nós passamos? A altura e largura deste nosso kernel, que no caso aqui nós vamos dar continuidade na aula teórica, nós vamos utilizar 3x3. Eu vou passar também, eu vou converter a nossa imagem, todas as imagens, porque ali nós temos imagens de diversos tamanhos, para o mesmo tamanho, input shape, por isso nós utilizamos input shape, é igual. E aqui dentro eu vou passar 3 parâmetros, altura, largura e a quantidade de canais de cores, 64, ou seja, eu vou converter todas as imagens para 64 por 64 e com 3 canais de cores, ou seja, R, G e o B, ok, pessoal? E também passo o activation como a relu, activation é igual a relu. Caio, o que é esse relu? Basicamente uma função de ativação que ela transforma tudo que é menor do que zero em zero e tudo que é maior do que zero nele mesmo. Se você quiser explicações mais detalhadas sobre a relu, eu recomendo que você vá lá no vídeo, lá na série de 3 lives, onde eu mostro passo a passo de como criar uma rede neural para jogar o jogo do Pong, e lá eu explico um pouco mais sobre as funções de ativação, tanto a sigmoid quanto a relu, que são as funções de ativações que nós utilizamos. Depois disso, eu acho que eu vou dar um classificador.add, vamos copiar aqui, vamos dar um batch normalization. Então, basicamente, eu vou adicionar um batch normalization após todos esses cálculos para aumentar a nossa velocidade de treinamento. E agora, lembra lá na nossa aula teórica, depois que eu pego a nossa imagem original, multiplico pelo kernel 3x3, ou seja, o kernel convolucional, que poderia ser outro tamanho também, o que eu tenho que fazer? Aplicar um max pooling, ou seja, eu passo com uma matriz extratora de características que vai definir qual que é o maior valor e jogar para uma outra matriz. Então eu vim classificador
E o que eu vou add agora? O Max Pooling 2D. Então eu venho aqui, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, e aqui dentro eu tenho que passar um parâmetro, que é o tamanho dessa nossa matriz, ou seja, eu venho pool size. Acho que é assim, pessoal. Eu acabo esquecendo às vezes, assim daqui, tanto ficar no autocomplete, eu dito lá PO e o Spider completa para mim, e às vezes eu acabo esquecendo. Super normal, isso acontece com todo mundo, ok? Aqui o pool size, ele é igual, eu vou ter que passar uma tupla, ou seja, porque eu tenho que passar dois valores, altura e largura, e no meu caso eu vou passar uma matriz de max pooling de 2 por 2. Poderia passar 3 por 3, 5 por 5 e por aí vai. Mas eu vou manter o padrão da aula teórica e manter o mesmo que nós fizemos lá na aula teórica, utilizando aqui na aula prática, que é o 2 por 2. Depois disso, ou seja, já multipliquei a imagem original por um kernel convolucional, que foi aqui, ou seja, um kernel de 3 por 3. Aplicamos o batch normalization, aplicamos também no resultado da multiplicação da imagem original pelo kernel convolucional um max pooling, ou seja, nós extraímos os valores mais importantes dessa matriz, e isso nos acarretou em uma matriz menor ainda. Sempre lembrando que quanto maior essa matriz aqui, se fosse uma 3x3, 4x4, 5x5, menor vai ser a matriz resultante deste cálculo, ok, pessoal? Ou seja, mais rápido vai ser o processamento da nossa rede neural. Então isso aqui me resultou em uma outra matriz. Mas lembra que para passar para a nossa rede neural, preciso que transformar essa matriz em um vetor? Então para isso eu venho o classificador. Aqui eu acabei de ver que faltou um i, classificador.add, e aqui eu vou passar o flatten, ou seja, dou um Ctrl C aqui, dou um Ctrl V aqui e fecho os dois parênteses, ok, pessoal? Então, com esses códigos, com essas 15 linhas, eu basicamente acabei de concluir a parte de convolução da nossa rede neural. Agora eu preciso passar esses valores para uma rede neural. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir em classificador.add e agora nós temos que utilizar o dense. Ou seja, nós vamos realmente criar os neurônios da nossa rede neural. E o primeiro parâmetro que eu vou passar é o units. Units, ele vai ser igual a 100. Acho que 100 vai ficar legal, depois a gente pode testar com 200, 300, 500 neurônios. Aqui, basicamente, o units é o parâmetro da quantidade de neurônios que eu vou ter nessa camada. Ou seja, na nossa primeira camada eu vou ter 100 neurônios, agora eu vou passar a nossa função de ativação, activation vai ser igual a nossa relu. Agora, eu vou dar um Ctrl C nisso daqui tudo. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui na nossa segunda camada, eu acredito que 100 neurônios também tá bom. A mesma função de ativação. Vamos dar mais um Ctrl V. E agora, acho que 3 camadas tá bom. Primeira camada com 100, segunda camada com 100. E a camada de saída eu vou manter apenas um neurônio. Sempre lembrando que a gente está fazendo aqui uma classificação binária. Então, por isso que eu estou mantendo um único neurônio. E eu vou utilizar a função de ativação sigmoid. Cai, não sei o que é essa função de ativação. Ela basicamente vai retornar valores entre 0 e 1, que onde 1 é a probabilidade de ser de uma classe, 0 é a probabilidade de ser de uma outra classe. Se você tem dúvida sobre isso, nesse mesmo vídeo lá onde eu crio uma rede neural para jogar o jogo do Pong, eu explico exatamente o que essa função de ativação faz. Mas basicamente, se ela me retornar um valor maior que 0.5, é porque ela é uma pessoa saudável, por exemplo. Se ela me retornar um valor menor que 0.5, é porque ela é uma pessoa com a Covid-19, ok? Fechado? Combinado? Então aqui eu tenho 100 neurônios e eu tenho um último neurônio. Agora eu tenho que definir alguns hiperparâmetros. Classificador, compile, e aqui sobre esses hiperparâmetros, eu não vou entrar muito em detalhes sobre eles. Se você já é meu aluno, você provavelmente já sabe o que é sobre esses hiperparâmetros. Se você não é meu aluno, não tem vídeo especificamente sobre eles aqui no canal, porque eu ainda não tive tempo. E Caio, por que você não fala exatamente nesse vídeo aqui? Porque basicamente não dá tempo de eu explicar cada um desses hiperparâmetros que eu vou falar aqui agora. Eles são matematicamente um pouquinho complexos, não nada que seja impossível de vocês aprenderem, mas basicamente se eu fosse fazer um vídeo, se eu fosse colocar explicando sobre cada um desses hiperparâmetros aqui nesse exato momento, ia ficar um vídeo de mais de 2, 3 horas, e não é o intuito desse vídeo. Ia ser um vídeo um pouco mais rápido, de no máximo 1 hora e meia, e se eu colocasse sobre esses hiperparâmetros, essa 1 hora e meia ia virar 4 horas e meia, aumentar 3 horas, 2 horas do nosso vídeo. Eu acho que ia ficar um pouco cansativo para vocês, não é todo mundo que tem esse tempo. Então, por isso, eu basicamente vou passar bem muito por cima aqui. O algoritmo de otimização, eu vou utilizar Optimizer. Vou utilizar um algoritmo que é muito conhecido na comunidade, que já tem diversos estudos mostrando que ele traz bons resultados, que é o ADAM. Depois, eu vou utilizar o Loss qual vai ser o nosso algoritmo de erro. Eu vou utilizar a Binary Cross Entropy, e eu vou utilizar como métrica, metrics,
eu vou passar accuracy como array, e aqui accuracy. Aqui accuracy com 2C, ok, pessoal? Perfeito? Então vamos rodar aqui e ver se vai estar tudo ok, se está tudo funcionando. Aqui eu rodei a importação da biblioteca, que ele já mostra utilizando o TensorFlow no back-end. Aqui deu um erro, pessoal. Aqui deu queiras.model, na verdade é queira.models. Vamos rodar aqui novamente. Aqui é pré-processing. Vamos rodar novamente. Vamos ver se agora vai. Generator aqui, não generator. Generator. Vamos rodar novamente. Agora sim, importou todas as bibliotecas. Vamos rodar aqui agora a parte de convolução, se está tudo certo na instância. Rodou tudo certinho. Vamos rodar aqui a criação da nossa rede neural, rodou também. Vamos utilizar o compile para ver se está tudo certo. E sim, por enquanto está tudo certo, então vamos dar continuidade. Agora nós temos que trabalhar com as nossas imagens. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, vamos separar aqui. Então eu vou dar um hashtag, vou dar alguns traços aqui para a gente conseguir separar. Vamos dar um traço aqui também, para a gente conseguir separar tudo certinho. Aí aqui então a primeira parte é a importação das bibliotecas, a segunda parte aqui é a criação CNN, seja Convolutional Neural Networking. Aqui nós vamos vir tratando as imagens, para ficar um pouco mais organizado e eu conseguir disponibilizar esses códigos para vocês. Mas Caio, onde você vai disponibilizar esses códigos? O código desse projeto que eu estou fazendo, ou de todos os outros projetos que a gente faz aqui no nosso canal, eu disponibilizo lá no nosso canal do Telegram. Então, se você quer receber esse código aqui, eu recomendo que você entre aqui na descrição, vai ter o link do nosso canal do Telegram. Clicando nesse link, você vai ser redirecionado para o nosso canal do Telegram e lá é onde eu posto todos os códigos das nossas aulas, ok, pessoal? E mesmo você entrando depois de eu ter postado o código, você vai sim conseguir ter acesso a esse código. Você tem acesso a todo o histórico de mensagens que eu envio para vocês. E o canal do Telegram é diferente de um grupo, ou seja, provavelmente você já está em diversos grupos do WhatsApp, do Telegram. Em um grupo todo mundo tem o número de todo mundo consegue enviar mensagens para as outras pessoas, ou seja, mensagens dentro desse grupo. E no canal é diferente, então nesse nosso canal não tem spam, somente eu e os outros administradores podem enviar mensagens neste canal, ou seja, os alunos, ou seja, as pessoas que estão nesse canal do Telegram, elas só podem visualizar as mensagens postadas pelos administradores. Então não se preocupe de ficar recebendo mensagem spam toda hora, de pessoas querendo conversar, ou de pessoas tendo acesso ao seu número, porque essas pessoas não vão ter, ok, pessoal? Então sem problemas nenhum, entra no nosso canal do Telegram e pega esse nosso código caso você queira. Agora nós vamos ter que tratar essa imagem. Então eu vou criar uma variável chamada gerador treinamento, gerador. E esse gerador treinamento vai ser igual, aí a gente dá um Ctrl C do Image Data Generator que eu acabei de importar. E aqui eu posso definir alguns parâmetros. Ou seja, a gente não tem realmente muitas imagens para treino aqui. Se vocês derem uma olhada, tem algumas imagens de pessoas com a Covid e algumas imagens de pessoas que são saudáveis. Eu posso, ao mesmo não tendo mais imagens, eu posso fazer alguns processamentos que vão aumentar a quantidade de imagens na hora do treinamento. Por exemplo, eu posso dar um zoom, eu posso dar um flip nessa imagem e por aí vai. Ou seja, aqui vamos aplicar alguns procedimentos. Ou seja, vamos dar aqui um rescale de 1 para 255. Vamos dar também um horizontal flip, vamos dar um rotation, vamos rotacionar a nossa imagem, ou seja, rotation range de 7, acho que já está legal. Vamos dar um horizontal flip, ou seja, vamos rodar essa imagem, flipar essa imagem horizontalmente, e aqui a gente passa true, se você não passa nada, se você não passa esse parâmetro horizontal flip como true, ele por padrão ele é falso. Vamos dar um zoom range também, zoom range, e de 0.2, acho que está legal, né? 0.2. Perfeito, pessoal. Agora a gente tem que também dar o gerador para testes. Então vamos vir aqui, gerador treinamento, vamos copiar até aqui, dar um Ctrl C, gerador treinamento. Agora nós temos o gerador teste. E aqui, para os testes, eu não vou aplicar todos os outros procedimentos, eu vou aplicar apenas o rescale, ok, pessoal?
Agora, o que nós temos que fazer? Ou seja, nós já temos tanto a nossa criação da nossa camada convolucional, da nossa rede neural, nós já estamos criando as nossas imagens e agora nós precisamos definir a pasta que nós vamos trabalhar com a imagem. Então, por isso, eu vou vir aqui, ou seja, nós temos que informar essa pasta para o nosso compilador do Python. Aqui faltou o G. Agora sim, então vamos lá. Aqui, ó, pessoal, vou vir em base, underline treinamento, para criar nossa base de dados de treinamento. Eu vou indicar aqui a nossa pasta onde tá as nossas imagens para treinamento, ou seja, ela vai ser igual ao gerador treinamento que nós acabamos de criar, gerador treinamento. E aqui eu dou um ponto, flow, underline, from, direct. Agora eu vou passar o diretório onde estão minhas imagens para teste. Lembrando, aqui na verdade eu coloquei errado. Aqui na verdade a gente pode deixar aqui treinamento, não tem problema nenhum não. Aí aqui a gente dá um covid dataset barra, ou seja, covid dataset. Agora eu tenho que escolher qual passa aqui. Como eu estou falando aqui que é a base de dados para treinamento, barra, onde estão minhas imagens para treinamento, train. Se vocês renomearem as pastas aqui, vocês vão ter que fazer atualização. Por exemplo, se você chamar essa pasta train aqui de treinamento, vocês vão colocar covid dataset barra treinamento. Ok, pessoal? Agora, vírgula. Aqui eu vou passar o target size, sempre lembrando que basicamente que é o tamanho das imagens, ele vai ser igual a 64 por 64. Mas, Caio, por que 64 por 64? Esse parâmetro aqui, ou seja, essa tupla, ela tem que ser, ou seja, a altura e a largura da nossa imagem tem que ser igual ao valor que você pré-definiu aqui. Caio, eu poderia definir aqui, por exemplo, 32 por 32, 128 por 128, ou qualquer outro número? Poderia, não tem problema nenhum. Mas sempre lembrando que o mesmo valor que você definir aqui, você tem que definir aqui também. Aqui nós vamos definir o batch size, que é basicamente o tamanho dos nossos batches, nós vamos analisar, para a gente não analisar tudo de uma vez, ou seja, batch size vai ser igual, vamos colocar aqui 32. Acho que está legal, depois se precisar a gente faz uma alteração nesse hiperparâmetro. Aqui a gente vai ter que falar se ele é uma classificação binária ou não. Aqui class mode, ou seja, qual que é o modo de classificação, e neste caso é binary, porque binary nós vamos classificar entre uma coisa e outra, ou seja, 0 e 1 com a Covid-19 ou sem a Covid-19. Agora, basicamente, o que nós podemos fazer? Nós podemos dar um Ctrl C aqui, para ficar um pouco mais fácil, a gente dá um Enter aqui, para caber tudo na nossa tela. Dá um Enter aqui e um Enter aqui. Perfeito. Agora, eu vou dar um Enter, vou dar um Ctrl V. Na verdade, eu dei o Ctrl C antes de dar o Enter, né? Então, vamos dar um Ctrl C de novo, Ctrl C, Ctrl V. E agora, a primeira coisa que eu tinha feito é criar a base treinamento, concordam comigo? Só que agora eu tenho que criar a nossa base teste. Base teste. E aqui eu troco de train para teste. Agora, pessoal, vamos rodar esses códigos aqui para ver se tem algum erro de sintaxe, se tem algum problema ou se está tudo certo. O caminho não pode encontrar. Aqui, né? Treino aqui não é teste, né? Teste sem o E. Não está em português. Agora sim, vamos rodar novamente. Ver se tudo vai acontecer certinho. Aqui ele já identificou 130 imagens de duas classes diferentes para treinamento, para teste 18 imagens de duas classes diferentes. E agora nós precisamos treinar a nossa rede neural. Lembra que, não sei se você já viu algum outro vídeo meu falando sobre outras bibliotecas ou também sobre biblioteca Keras, mas é muito comum em biblioteca de Machine Learning, de inteligência artificial, a gente utilizar o fit para treinamento. Ou seja, eu vou vir aqui, classificador.fit, underline, generator, e aqui eu tenho que passar alguns parâmetros, ou seja, qual que é a nossa base de treinamento, é só vocês olharem aqui o nome da variável, ou seja, a nossa base de treinamentos, que a gente já carregou, a gente já passou o diretório, a gente já falou qual que é o tamanho que é para ser convertido, o tamanho do nosso batch, qual que é o tipo de classificação, que é uma classificação binária, e agora nós passamos ela aqui como parâmetro, Ctrl C, e nós damos um Ctrl V.
Nós precisamos também definir quantas imagens serão analisadas, ou seja, com quantas imagens nós vamos treinar a cada época de treinamento. Porque sempre lembra lá em redes neurais, a gente vai treinar a nossa rede neural por uma determinada quantidade de épocas específicas. Aqui vamos tentar utilizar 3, 5, vamos fazer alguns testes. Mas a cada época, você não precisa necessariamente treinar com todas as imagens que nós temos na pasta train. A gente pode falar assim, ah não, treina com 50 imagens aleatórias. E aqui que nós vamos passar o steps per epoch. Então vamos vir aqui, steps, na verdade, não é step no singular, no plural, per epoch. Ele vai ser igual, vamos tentar manter aqui 30. Acho que é um número bom. Vamos manter 20 para ser um pouco mais rápido aqui no vídeo. Aqui a ideia do vídeo é ser um pouco mais rápido. Aqui, a época, vamos manter 3. Se não for suficiente, a gente troca. Aqui a gente vai dar um validation, underline data base, data vai ser igual a base de teste, porque aqui a gente vai... Para que serve esse validation base, basicamente? Eu acho que eu esqueci de falar. Basicamente, conforme você vai treinando, a cada época que você vai treinando, a cada imagem que você vai treinando, ele já vai verificando na pasta de testes para ver qual que é o percentual de acerto que a base já está tendo ao longo do treinamento. Então, quando eu passo esse validation data e eu passo também a base teste, que é essa variável aqui, ele já vai treinando a nossa rede neural com esses dados e já vai testando com a variável base teste. Perfeito, pessoal? Aqui, validation step, agora por quantas... Eu não passei o step por épocas, que é quantas imagens nós vamos utilizar a cada época de treinamento. Agora eu tenho que falar também, que é quantas imagens nós vamos utilizar a cada época de teste. Validation step vai ser igual a 20. Ok, pessoal? Agora vamos rodar essa linha aqui, vamos ver se está tudo certo. Dá um Ctrl Enter. Aqui ele deu um erro, que é no plural, é aqui, né? Não aqui, é aqui. Então, vamos rodar novamente. Deixa eu selecionar. Vamos dar um Ctrl Enter. Aqui deu errado, falou validation step. Steps aqui é no plural também. Vamos ver agora se deu certo. Ou seja, aqui no nosso terminal, aqui eu não sei se eu consigo aumentar para vocês. Deixa eu aumentar dessa forma, acho que já fica legal, vocês conseguem enxergar. Mas basicamente aqui, ó, ele está rodando época 1 de 3, ou seja, lembra que a gente definiu que é para trabalhar com 20 imagens a cada época, ou seja, ele está treinando com a quarta imagem 4 de 20, ok? Então ele está na primeira época, treinou 4 imagens de 20 no total. Então aqui eu vou deixar esse algoritmo treinando e quando ele treinar eu volto para vocês para mostrar como ficou, ok? Então aqui, pessoal, aqui agora ele já treinou 17 de 20, 19 e aqui ao longo do tempo, lembra que eu já passei para ele já ir treinando com a base de teste? Ele já vai me mostrando o accuracy aqui, ou seja, ele está com 0,85, 85% de precisão, isso na primeira época. Agora ele vai passar para a segunda época e vai começar a aumentar o accuracy, ou seja, quanto mais época a gente treina, mais o accuracy tende a ser maior, ou seja, mais a porcentagem de acerto tende a ser maior, ok? Aqui ele já mudou para a época 2, está treinando, 2, 3 de 20, aqui a gente já pode ver que o accuracy já está em 0,96, 0,95, acabou caindo um pouquinho, voltou para 0,96. Aqui nós temos o loss, que está bem baixo, está um número muito legal para a gente. Então aqui, pessoal, a gente já acabou de fazer o treinamento, já passou pela época 1 de treinamento, época 2, época 3. Aqui, sem problemas nenhum, poderia colocar 5, 6, 10, 20 épocas aqui. Sempre lembrando que quanto maior a quantidade de épocas, maior vai demorar para o nosso algoritmo terminar de treinar, maior o poder de processamento de computacional que ele vai exigir. Então, se você não tem um computador muito bom, se você tem um computador, não tem uma placa de vídeo, não tem um processador tão atual, recomendo deixar um número baixo de épocas, como é que eu coloquei 3 épocas, ele já me trouxe um resultado bem legal. Já me trouxe 96% de 0,96 de accuracy, já é um resultado bem legal, um loss de 0,39, não, calma, um loss de 0,10, já é um loss bem legal, e por aí vai. Se você quiser aumentar a quantidade de épocas por conta própria, não tem problemas nenhum. Aqui, como o vídeo acabou demorando um pouco, eu acabei já colocando o código para testar com uma única imagem. Por exemplo, eu quero testar com essa imagem aqui para ver qual que é a resposta. Então, você simplesmente, como que você poderia fazer isso? Você simplesmente vai carregar a sua imagem, como você carrega a imagem? Passando aqui, entre essas aspas, o diretório que está a sua imagem. Então, por exemplo, vamos vir aqui na pasta de testes, eu quero treinar com essa imagem aqui. Então, vou vir aqui, renomear, vou dar um Ctrl+C, aqui eu coloco aqui imagem,
imagem underline teste, aqui é para converter imagem to array, para converter a imagem para o array. Só que antes eu preciso carregar essa imagem, então eu vou chamar imagem underline teste, ela é igual a imagem.load imagem, e agora sim, eu apaguei, Ctrl V, eu apaguei o diretório, então vou ter que reescrever aqui. Então covid, underline dataset, covid dataset, barra teste, barra normal, barra, e agora sim eu dou o meu Ctrl V para a gente não ter problema. Ok, acho que está tudo certo. Agora vamos passar o target size. Target size vai ser igual a uma tupla, e essa tupla vai ter o valor de 64 por 64. 64 por 64. Caio, por que 64 por 64? Porque aqui a gente definiu 64 por 64, tamanho das duas imagens de treinamento. Aqui e aqui também, então lembrando para sempre manter esses valores que a gente já manteve ali em cima. Agora sim, carreguei a imagem, converti para um array. Agora sim, acredito que está tudo certo. Vamos rodar. Aqui ela acabou de rodar, então eu vim no meu explorador de variáveis. Ele me mostrou que o previsão deu 0.86. Ou seja, aqui que a gente pode compreender sempre que a nossa variável previsão for maior do que 0.5, ela é uma imagem de uma pessoa saudável. Sempre que ele me retornar um valor menor do que 0.5, essa pessoa tem a Covid-19. Então, o que eu poderia fazer? Deixa eu vir aqui, poderia fazer if previsão for maior do que 0.5, eu dou um print, falo assim, pessoa saudável. Aqui é se for maior do que 0.5, ela é uma pessoa saudável. Se for menor do que 0.5 ou igual a 0.5, print eu falo que essa pessoa é uma pessoa com Covid-19. Aqui sempre lembrando que aqui, como eu disse, é a probabilidade de ser de uma classe ou não. Então aqui, o que a rede neural está me falando? Que ela tem 86% de chance de ser uma pessoa saudável. Então eu entendo, sempre que a chance for maior do que 0.5 de ser uma pessoa saudável, classifico ela como uma pessoa saudável. E sempre que a chance for de menor do que 0.5 de ser uma chance de uma pessoa saudável, ou seja, menor de 50% de chance de ser uma pessoa saudável, eu classifico essa pessoa com uma Covid-19. Mas vamos supor que você quer ter uma certeza maior. O que eu poderia fazer? Poderia fazer assim, falar que eu quero que ele me retorne que é uma pessoa saudável, sempre que for maior do que 0.8, por exemplo, sempre que você tiver mais de 80% de certeza, e aqui eu falaria, não, e um else if, elif, a previsão for menor do que 0.2, então sempre que você tiver menos de 20% de certeza que ele é da pessoa saudável, classifica como Covid-19, mas como aqui eu não quero ter tanta certeza, assim, tanta precisão, vamos manter aqui 0.5, não tem problema nenhum. Agora aqui a gente pode rodar o nosso código, ele deu um print pra gente, não sei se está dando para vocês enxergar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, mas ele basicamente printou aqui pessoa saudável. Vamos vir aqui, vamos pegar uma outra imagem, vamos pegar uma imagem aqui do meio, renomear, vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl C, agora vamos trocar a imagem. Aqui vocês pode ficar à vontade para vocês criar uma interface gráfica para criar um botão e a pessoa clicar e escolher a imagem, não tem problema nenhum, vamos rodar aqui. Pessoa saudável novamente, vamos vir aqui numa pessoa que tenha Covid, vamos selecionar essa imagem aqui, uma imagem aleatória, renomear, só para a gente conseguir copiar o nome, Ctrl C, vamos dar um OK. Agora aqui, que a gente faz? A gente dá um Ctrl V e vamos rodar todo esse nosso código de novo, Ctrl Enter, e aqui ele me printou que não existe esse diretório, porque aqui a gente está na pasta teste da Covid, na verdade não é o normal, é do Covid, né? Covid. Então aqui sua imagem poderia estar em qualquer lugar, você pode baixar uma imagem do Google, colocar na área de trabalho, só que aqui você vai ter que passar o diretório da área de trabalho. Então aqui vamos dar um Ctrl Enter, aqui ele já me printou pessoa com Covid-19. Vamos pegar uma outra imagem, vamos pegar essa primeira aqui, renomear, vamos dar um Ctrl C para a gente fazer mais um teste. Vamos trocar aqui, vamos dar um Ctrl V e vamos executar mais uma vez. Ele mostrou a pessoa com Covid-19, então a gente está com uma taxa de acerto muito legal, uma taxa de acerto muito boa para o teste que nós estamos fazendo. Então é isso, pessoal. Quero lembrar de vocês de se inscreverem aqui no canal, deixar o like aqui, caso vocês tenham gostado do conteúdo, e entrar no nosso canal do Telegram, que é por lá que eu sempre dou conteúdos a mais que eu passo aqui nos vídeos. Aqui nos vídeos a gente está sempre um pouco limitado com o tempo, a gente está um pouco limitado de conteúdo, então nosso canal do Telegram sempre passa um conteúdo a mais, complementando aqui os vídeos do canal. Eu sempre passo artigos, links e
diversas informações sobre Data Science, Python, criação de interfaces gráficas, Machine Learning, redes neurais, tudo sobre a linguagem Python eu passo nesse meu canal Telegram. E sempre lembrando que também os códigos dessa aula aqui eu sempre disponibilizo do canal do Telegram. Então se você quer receber esses códigos, clica aqui na descrição, vai ter o nosso link para o canal do Telegram.